Olá, tudo bem? Hoje o nosso estudo é dando continuidade aos números decimais. Nós vamos agora trabalhar porcentagem. Vocês já trabalharam porcentagem quando a gente estudou frações. Porém, nós também podemos calcular porcentagem de várias maneiras. E uma das maneiras é com números decimais também. Então, já aprenderam com frações e agora vocês vão aprender com números decimais. Então, em primeiro lugar, nós vamos pensar o que porcentagem quer dizer. Porcentagem vem de porcento. E porcento significa dividir em 100 partes iguais. E quando eu divido em 100, eu posso dizer que eu tenho uma fração de denominador 100, correto? Então, a porcentagem tem tudo a ver com fração, consequentemente com número decimal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 72 centésimos está escrito em forma de fração. Só que nós sabemos, nós já estudamos em aulas anteriores, que se eu tenho 2 zeros no denominador, significa que eu posso pôr uma vírgula com 2 casas após a vírgula, que vai transformar em um número decimal. Então, o que vai acontecer? O 72 que está aqui, ele vai ficar após a vírgula, porque eles são 2 algarismos, então 72, e na frente eu coloco um zero. Então, eu posso escrever a fração decimal, lembrando que uma fração decimal são as potências de 10, portanto, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, aqui eu tenho 72 centésimos, corresponde a 0,72, ou seja, a 72 centésimos, que eu digo que é um número decimal quando eu escrevo com vírgula. E isso é a mesma coisa que se eu escrever 72%, certo? Então, em fração, em número decimal e aqui em porcentagem. Nós conseguimos representar de 3 maneiras diferentes. Outro exemplo, 3 centésimos. Se eu quero transformar num número decimal, eu tenho que analisar que ele tem 2 zeros no meu denominador, portanto é vírgula com 2 casas após a vírgula, porque a quantidade de casas é igual ao número de zeros. Então, eu só tenho o número 3 e ele tem que ser colocado, então, no caso, como último algarismo aqui. Então, eu completo o restante com zeros, ficando 0,03, que ao ler, aqui é o décimo, aqui é o centésimo. Eu leio 3 centésimos, que tem tudo a ver com 3 centésimos em fração, certo? E quanto que isso representa em porcentagem? Porcentagem é sobre 100, então é 2 casas após a vírgula. Então eu vou ler 3 com o símbolo de porcento, ok? 3%. Então aqui também escrevi em fração, escrevi em número decimal e aqui em porcentagem. Então, nós podemos representar de 3 maneiras diferentes, certo? Vou colocar um exemplo aqui. Uma pesquisa foi realizada com 100 estudantes do 6º e 7º ano, para saber qual o principal uso que eles fazem da internet. Na tabela estão as respostas mais citadas. Então, foram consultados meninos e foram consultadas meninas. Em relação a redes sociais, o que eles mais usam redes sociais, 25 meninos responderam que usam redes sociais e 30 meninas redes sociais. Pesquisa escolar, 10 meninos responderam que usam mais a internet para isso. E as meninas, 15 responderam que usam mais para pesquisas escolares. Nessa mesma pesquisa, perguntaram também sobre vídeos, filmes, games e 12 meninos responderam que usam mais para isso e meninas 8. Então,
dos 100 estudantes, certo? Vamos analisar quantos meninos foram entrevistados. 25 mais 10 dá 35. 35 mais 12 dá um total de 47 meninos, tá? Não foi entrevistar a mesma quantidade. 30 mais 15 dá 45. 45 mais 8 vai dar 53 meninas. Se nós somarmos 47 mais 53, fecham os 100 entrevistados, correto? Então, 7 mais 3 são 10, né? Sobe 1, 4 mais 5 são 9, mais 1, 10. Fechou, então, 100 estudantes que foram entrevistados. Agora, detalhe, cada aluno só podia escolher uma das opções. Represente em fração, em número decimal e em porcentagem a quantidade de meninos pesquisados, a quantidade de meninas pesquisadas. Quando eu falo quantidade de meninos que foi pesquisado, eu me refiro ao total de meninos que responderam a essa pesquisa e ao total de meninas que responderam a essa pesquisa, certo? Então, se eu quero saber a quantidade de meninos pesquisados, mas ele está pedindo aqui represente em fração, em número decimal e em porcentagem. Então, a primeira coisa, nós vamos pegar 47 meninos, correto? Mas de quantos entrevistados? De 100 estudantes que foram entrevistados. Então, em fração, vai ficar 47 centésimos para meninos. E em fração para meninas, 53 centésimos, correto? Então, fração nós já representamos. Como que nós vamos representar número decimal? Vamos voltar aos meninos. Número decimal, lembrando que nós temos 2 zeros aqui, portanto, nós vamos pôr a vírgula e ter 2 casas aqui. Então, a gente escreve o que está no numerador como após a vírgula, porque eu tenho só 2 algarismos no numerador. Então, são eles que vão ficar após a vírgula. 47. Eu não posso deixar sem nada, então eu coloco um zero aqui. 0,47. Então, já representei em número decimal. E as meninas? As meninas, a mesma coisa, ó. 2 zeros, então é vírgula com 2 casas. E aqui também tem 2 algarismos. Então, eles têm que ocupar a casa do décimo e do centésimo. 53 e colocamos o zero aqui na frente. Agora, está faltando ainda representar em porcentagem. Fica simples, olha pela fração aqui. 47 centésimos. Ou 2 casas representam centésimos também. 2 casas após a vírgula. Então, eu digo que isso aqui é 47%. E digo que as meninas são 53%. Se eu juntar 47 com 53, eu vou encontrar o 100, certo? E no caso, 100% dos entrevistados, certo? Nessa pesquisa, certo? Então, compreenderam? Eu posso escrever uma fração em número decimal e em porcentagem. Sempre que eu quiser transformar, nós conseguimos fazer isso de 3 maneiras diferentes: fração, decimal e porcentagem. Agora, nós vamos aprender a trabalhar números decimais e porcentagem em cálculos. Então, fiquem atentos. Número decimal e cálculo da porcentagem. Eu trouxe aqui 3 exemplos hoje. Vou começar com o primeiro, que eu estou convidando o João para participar disso. Certo, João? Então, vamos lá. João usou 20% de 180 folhas de seu caderno de matemática para o estudo de números decimais. Quantas folhas ele usou? Nós já sabemos calcular porcentagem em forma de fração, mas hoje eu vou explicar como calcular usando número decimal. Então, a primeira coisa, gente, nós vamos voltar à fração. Nós vamos pegar, eu quero saber 20% de 180, correto? 20% de 180, lembrem que o de em matemática representa multiplicação. Então, a primeira coisa, eu vou pegar o 20%
de 180. É isso que eu quero saber, porque diz que ele usou 20% de folhas do seu caderno de matemática para o estudo de números decimais. E a pergunta é quantas folhas ele usou? Então vamos lá. 20% você pode escrever em forma de fração, 20 sobre 100, certo? Só que eu não quero fração, eu quero que transforme em decimal, porque nós estamos estudando números decimais. Não que não esteja certo se você calcular com fração, tá? Mas vamos aprender uma nova maneira. Então, isso aqui é a mesma coisa, lembram? Duas casas. Então, eu vou aqui colocar 0. Eu gosto de pôr a vírgula primeiro e as casas para ficar mais legal, né? Aí, eu sei que são duas casas. Então, aqui vem o 20 e aqui o 0. 0,20. Gente, vocês lembram que eu já falei em aulas passadas que no final do número, após a vírgula, o 0 perde o valor. Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu fizesse 0,2. E não era para fazer de 180? Então, eu posso dizer 0,2, o D em matemática representa multiplicação por 180, ok? Então, você vai fazer 0,2 vezes 180. E como que se faz 0,2 vezes 180? Arma o cálculo aqui. Lembrem que quando tem zeros, nós não precisamos trabalhar eles. Então, eu só vou fazer 18 vezes 2. Vocês sabem quanto é 18 vezes 2 de cabeça? Se não, vem aqui e faz o cálculo. 18 vezes 2. 8 vezes 2 são 16. 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. Isso aqui deu 36, mas presta atenção. Eu tenho um zero do 180. Então, eu coloco aqui atrás. E eu tenho esse zero na frente, que é do 0,2. Eu não posso ignorar. Vou colocar ele aqui também. E ainda tenho uma casa após a vírgula. Então, eu tenho que considerar isso na hora de posicionar a vírgula no número. Então, uma casa e vírgula aqui. Então, isso aqui ficou 0,36,0. Vocês lembram também que vírgula 0 não tem valor. É a mesma coisa que 36. E se já que é a mesma coisa que 36, esse 0 também não tem valor. Então, na verdade, essa resposta vai nos dar apenas 36. E nós vamos dizer que é 36 o resultado disso aqui. 36 o quê? 36 folhas que o João usou para o estudo de números decimais do caderno de matemática. Então, ele usou 36 folhas do caderno para o estudo de decimais. Lembrem sempre que problema tem que ser respondido com uma frase, certo, gente? Bem completinho. Agora eu vou chamar a Sabrina, oi Sá, para a gente fazer essa atividade aqui. Sabrina recebeu de mesada R$108. Gastou 12% comprando sorvete. Desculpa, gente, que aqui não tem essa interrogação, tá? 12% comprando sorvete. Quanto pagou pelo sorvete? E quanto sobrou de sua mesada? Então, a Sabrina, ela recebeu R$108 de mesada. Mesada que os pais deram para ela, ou que alguém deu para ela, né? Alguém da família geralmente dá uma mesada para as crianças. Então, aqui, ó, gastou 12% comprando sorvete. Se eu quero saber quanto ela pagou pelo sorvete, eu tenho que saber quanto é 12% de R$108, concordam? Então, esse vai ser o preço do sorvete, porque se ela gastou 12% comprando sorvete, então o que nós vamos fazer? 12% de 108. E aqui, pode ignorar o vírgula 00, porque não faz sentido, certo? Então, só calculo 108. Primeira coisa, se você já consegue ir direto para o número decimal, pode ir. Eu vou transformar aqui, colocando 12% primeiro em forma de fração. Mas não tem necessidade dessa parte se você já consegue direto. Isso é a mesma coisa que duas casas após a vírgula. Então, vírgula,
duas casas. E como eu tenho 12 no numerador e eles são dois algarismos, eu tenho que ocupar as casas. E na frente eu coloco um zero. Então isso aqui ficou 0,12. 0,12, o D é multiplicação, vezes R$ 108, certo? Então agora nós vamos fazer o cálculo aqui, ó. 108 vezes 12. 8 vezes 2 são 16, sobe 1. 0 vezes 2, 0. Mais 1, 1. 1 vezes 2, 2. Deixa uma casa e vem para a dezena. 108 vezes 1 vai dar 108, ok? E agora somamos. 6, 1 mais 8, 9, 2 e 1. Não esquece que você está trabalhando com o número com vírgula. Então, você precisa contar que aqui tem duas casas após a vírgula. Portanto, o nosso resultado também tem que ter duas casas após a vírgula. Então, vem aqui, ó, 1, 2 e posiciona a vírgula aqui. Porque não faria sentido ela pagar R$ 1.296 pelo sorvete, né, gente? Então, não esquece da vírgula. Então, 0,12 vezes 108 dá 12,96. E o que é esse 12,96? É o preço do sorvete. Concordam? Então, vamos responder também com uma frase. O preço pago pelo sorvete foi de, já que é dinheiro, R cifrão, R$ 12,96, ok? Agora, além disso, o problema pedia, e quanto sobrou de sua mesada? O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o valor da mesada e descontar. Então, eu vou pôr aqui, 108. Agora, como eu tenho duas casas, gente, nós estamos falando de uma subtração. Então, eu tenho que colocar igualando as casas, ou tenho que usar o vírgula 00. Menos 12,96. E subtrai. Aqui eu não tenho que pedir emprestado do 8, que fica valendo 7, que empresta, que fica valendo 9, e aqui é que fica valendo 10. 10 menos 6 são 4. 9 menos 9, 0. 7 menos 2, 5. E mantém a vírgula aqui. E aqui a mesma coisa. Peço emprestado, 10 menos 1, 9. O que é 95,04? Isso é o que sobrou da mesada dela. Então, eu venho aqui e respondo. Sobrou, pode pôr R cifrão, R$ 95,04 de sua mesada. Certo? Então, precisamos de todos esses cálculos para a gente responder essa questão. Compreenderam? E é mais uma maneira de vocês calcularem porcentagem. Vou partir para um terceiro exemplo. Lembrem sempre de assistir a aula e anotar os exemplos no caderno, tá? Vamos lá. Uma loja de eletrônicos anunciou a seguinte promoção. Quanto pagará por a seguinte promoção, desculpa. Aparelho de som, R$ 1.290, à vista com 9,5% de desconto. E agora, gente? 9,5%? Nós sempre trabalhamos a porcentagem, ela inteira, né? 20%, 30%, 45%, 24%, mas 9,5%? Como que nós vamos fazer para calcular isso? Vamos lá? Quanto pagará por esse aparelho de som o cliente que optar pelo pagamento à vista? Ou seja, se ele pagar à vista, ele vai ter os 9,5% de desconto. Então, o que eu quero saber nesse problema? Eu quero saber 9,5% de 1.290, que é o valor do aparelho de som. 1.290, certo? Então, primeira coisa, eu gosto de ir direto para a fração, porque eu visualizo melhor o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que nós faremos aqui é pegar o 9,5 e colocar sobre 100.
100. Por quê? Porque o 100 é o símbolo da porcentagem. Então tem que ser sobre 100. E 9,5. Vocês já viram uma fração com vírgula? Não. A fração não pode ter vírgula. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que fazer uma forma de tirar essa vírgula. E uma forma de tirar essa vírgula seria multiplicando por 10 e multiplicando por 10. Por quê? Porque quando eu multiplico por 10, a gente não anda com a vírgula para frente? Se eu ando com a vírgula para frente, para a direita, a vírgula vem cair aqui depois do 5. Então ficaria 95. Aí, 95 não é mais número com vírgula, certo? Então o que eu devo fazer? Eu multiplico por 10 numerador e denominador e vou transformar em 95. Ó, gente, vou fazer até aqui do lado, ó. 9,5 vezes 10. Como eu tenho um zero, eu vou andar para a frente, porque é uma multiplicação, uma casa. A casa é essa. Põe a nova vírgula aqui e eu corto essa, concordam? Então fica com 95,0, vírgula 0 não tem valor, então ficou só 95. Esse 95 é o que eu estou usando aqui. Coloco sobre, agora, se eu multipliquei em cima no numerador, eu preciso obrigatoriamente mudar também o denominador. Então, 100 vezes 10 vai me dar 1000. Mas não tinha que ser porcento? Sim, só que ele é um número quebrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular sobre 1000. Então, aqui, ó, eu tenho 3 zeros. Se eu tenho 3 zeros, eu vou transformar em número decimal, não é isso? Então, isso aqui vai ficar vírgula, 1, 2, 3 casas. Só que 95 só tem 2, então ele vem completando o número. E não é aqui na frente, tá? É o último, é do final para o começo. 5, 9. Aqui você põe um zero e aqui um outro zero. Então fica 0,095, certo? Então o que é 9,5%? É 95 milésimos. De quem? De 1290. Então eu vou reescrever aqui embaixo. O que eu quero é calcular 0,095, o D é multiplicação, 1290. Lembrando que nós podemos calcular sem considerar os zeros, mas depois de calcular eu tenho que colocar, tá? Então eu vou calcular usando o 95 e o 129, mas não esquece dos zeros, só no final do cálculo. Então eu vou pegar o 129 vezes o 95, tá? 9 vezes 5, 45, sobe 4. 2 vezes 5, 10. Mais 4, 14, sobe 1. 1 vezes 5, 5, mais 1, 6. Agora eu vou trabalhar com a dezena. Então vamos lá com a dezena. Então 9 vezes 9, 81, sobe 8. 2 vezes 9, 18. Mais 8, 26. Sobe o 2. Agora, 1 vezes 9, 9. Mais 2 que subiu, 11. Ok? E vamos somar. Agora, 5. 4 mais 1, 5. 6 mais 6, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. E 1. Fiquei com 12.255. Detalhe, nós não terminamos. Lembram dos zeros? Então vamos posicioná-los. No 1290 eu tenho um zero no final do número. Então eu tenho que pôr no final do número um zero. E no 0,095 eu tenho aqui na frente. Então eu vou pegar esses dois zeros e vou pôr aqui na frente. 1, 2. Só que agora eu tenho que colocar a vírgula. Então eu venho aqui e conto, ó. 1, 2, 3 casas. Aqui não tem, então considera só 3. Então você vem do final para o começo, certo? Pro lado esquerdo que você vai andar. 1, 2, 3 casas e posiciona a vírgula. Agora analisa o número.
Eu preciso desse último zero? Não, então bye que bye bye. Não preciso. E esse zeros na frente? Também não. Então para que eu coloquei? Gente, porque às vezes, quando você vai colocar a posicionar a vírgula, você vai precisar deles. Então não esquece que eles existiam, coloque eles lá e depois você analisa novamente para ver se vai precisar continuar com eles ou não, ok? É importante isso. Então, isso aqui me deu 122,55, ou seja, R$122,55. Mas o que isso é? Isso é o desconto. Porque não era 9,5% de desconto, então isso aqui é o desconto, tá? Se isso é desconto, então o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que continuar, não esquece que é reais, tá? Pode escrever reais ou R cifrão na frente. A pergunta é quanto pagará por esse aparelho de som, né? Se ele pagar à vista. Isso aqui só é o desconto. Então, eu vou ter que voltar ao valor inicial. Então, eu vou pegar aqui 1.290. E como aqui eu tenho duas casas após a vírgula, então eu vou ter que usar vírgula 00. E vou posicionar 122,55. Vou subtrair, porque é um desconto. Lembrem, gente, número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Cada operação tem a sua regra. Então, cuidem. Eu estou subtraindo. Então, eu tenho que posicionar bonitinho. De 0, eu não posso tirar 5. Então, eu tenho que pedir emprestado. O vizinho não tem. Vai no outro vizinho. Também não tem. Então, apela para o outro vizinho. Esse vizinho empresta. Fica valendo 8. Esse fica valendo 10. Agora, ele empresta para o outro. Então, ele fica valendo 9 e esse fica valendo 10. Só que ele tem que emprestar para o outro. Então, ele empresta, fica valendo 9 e quem fica valendo 10 é esse primeiro aqui. Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 5, 4. Mantenha a vírgula no lugar porque é uma subtração. 9 menos 2, 7. 8 menos 2, 6. 2 menos 1, 1. E 1 menos nada, 1. Fiquei com 1.167,45. O que isso significa? Isso é o valor que a pessoa irá pagar pelo aparelho de som se comprar à vista. Então, vamos responder. À vista, o cliente, né, que comprar, o cliente pagará R cifrão R$1.167,45 pelo aparelho de som. Ok? Então, gente, chama a atenção da sua resposta e está aí. Então, nós aprendemos mais uma vez cálculo com porcentagem, usando agora números decimais. Então, bons estudos para vocês, façam com atenção os exercícios e não esqueçam que esses exemplos devem estar anotados no caderno. Um grande beijo e até a próxima!